Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 6, a depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. Vamos então orar? Ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença, te pedimos pela Tua direção sobre aquilo que vai ser feito aqui, sobre esse estudo, Deus, que Tu possas usar, meu Deus, como Teu instrumento, Senhor. Ó Pai, que Tu possas estar acompanhando, Deus, aqueles que estão ouvindo e meditando naquilo que aqui vai ser dito, estudado. Senhor, toma-nos nas Tuas mãos, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Lá em Eclesiastes capítulo 2, está o nosso texto bíblico base dessa lição. A depressão por conta dos prazeres, riqueza e fama. Então nós estaremos fazendo uma análise, um estudo sobre o que a ausência e o que o excesso dessas coisas produzem na mente humana. Em Eclesiastes 2, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte: Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei à contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda nas trevas. Também então entendi
eu que o mesmo lhes sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que isto também era vaidade. Esse texto de Eclesiastes 2 foi escrito por Salomão. Nós sabemos que Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo. Foi um rei que reinou com paz, com muita prosperidade financeira, com grande diplomacia sobre Israel. Ele teve tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que ele podia. Deus o abençoou de uma forma grandiosa. E aqui nós nos vemos filosofando sobre o que era a riqueza, os bens materiais na vida. Qual o papel que essas coisas têm na vida de um modo geral. Nós vamos cantar o hino 395 do cantor cristão, que está totalmente adequado a esta aula, a esse assunto. Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Do mundo as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. A felicidade pode ser encontrada no dinheiro ou nos prazeres. Será que pode mesmo? Nós não admitimos isso como cristãos, mas vamos sempre atrás da prosperidade e do conforto para encontrar alegria. A alegria para o nosso corpo, a alegria para o nosso eu. É difícil encontrar alguém que não gostaria de ter um pouco mais de dinheiro por acreditar que assim seria mais feliz. Há quem diz que dinheiro não compra felicidade, porém, ao mesmo tempo, ajuda a ficar perto dela. Sabemos que existe esse ditado popular, né? Então, o que acontece? O dinheiro
é importante, os bens materiais são importantes, porque eles nos dão uma folga financeira, nos dão possibilidade de ter uma vida mais regrada, uma vida mais digna, né? Porém, a gente vê que muitas pessoas sofrem com isso. Sofrem na busca pelo dinheiro, na busca pelas coisas materiais, os prazeres, a riqueza e a fama. O descontentamento ou insatisfação é o que nós podemos dizer que é a principal causa do sofrimento e de doenças emocionais e espirituais, que vem da onde? Vem da mente. E a mente, consequentemente, vai influir no corpo, em toda a parte orgânica, em toda a saúde física. A saúde mental é muito importante, já que ela dá condições de que a saúde física esteja bem, esteja sem problemas. Vemos o seguinte: nós vamos refletir sobre a vida de um homem muito rico, que, após dar a si mesmo tudo que seu corpo e seus olhos desejaram, chegou à conclusão de que prazeres, fama e riqueza não trazem a verdadeira felicidade. Na verdade, podem trazer tristeza, e uma tristeza profunda. Quem é esse homem? Salomão, o rei Salomão, que falamos agora há pouco. Salomão possuiu tudo o que quis. No texto que nós lemos, tá? Salomão pergunta a si mesmo se o luxo, a ostentação e os prazeres geram verdadeiramente vida no coração humano. Quero fazer um adendo aqui, irmãos, que na revista está escrito luxúria. Luxúria não é luxo. Luxúria é exagero de prazeres sexuais e desvirtuamentos sexuais, tá? Então, para significar luxo, substituir aqui pela palavra ostentação. É quando se exibe aquilo que se tem. Então a gente vê que isso é moralmente aceito? Era moralmente aceito em seu tempo? Sim. O luxo, tá? A luxúria aí pode estar ligada ao grande número de mulheres que Salomão tinha, que era moralmente aceita em seu tempo. 700 esposas e mais de 300 concubinas teve Salomão. E muitos desses casamentos de Salomão, eles aconteciam em função de negócios diplomáticos, para poder ter relações diplomáticas, políticas e econômicas com outros países, com outros reinos. Salomão casava-se com princesas provenientes desses outros lugares. Então, daí a razão para um número tão grande de esposas que Salomão teve. E é claro que, com um número tão grande de esposas, não resta dúvida de que ele teria relacionamento com todas elas, né? Claro que no seu devido tempo, na sua devida situação. Era moralmente aceito, mas isso era ruim aos olhos de Deus. Toda a busca de Salomão revelou-se inútil e vazia. No final de toda a busca por prazer, Salomão encontrou apenas o vazio. Então, o prazer, ele é momentâneo, ele é passageiro, efêmero, ou seja, coisas que duram só aquele momento. Mas o que nós devemos buscar? Nas coisas de Deus, um prazer eterno, que não acaba.
No verso 1, ele convida a experimentar as coisas boas da vida. E o que seriam as coisas boas da vida? Os prazeres, a riqueza, a fama, seriam as coisas boas da vida. No verso 2, ele já começa suas conclusões antes mesmo de dar seu testemunho pessoal, no verso 11. Então, a sua conclusão é que as alegrias e os prazeres deste mundo, além de nada valerem, são loucura. Principalmente se nos deixarmos levar por eles. Se nos formos dominados por essas coisas. No versículo 3, Salomão se lança aos vinhos e às extravagâncias, sem limites para nada. No versículo 4, lança-se a grandes projetos, constrói muitas casas e vinhas para si, muitas plantações de uva. No versículo 5, conta que criou um jardim que de tão grande continha todo e qualquer tipo de árvore frutífera. A essa altura da história da humanidade, a construção de jardins e pomares era um sinal de muita riqueza, de quem tinha muito dinheiro, uma disponibilidade financeira e material muito grande. No versículo 7, compra escravos e escravas para fazerem todo o serviço para ele, coisa que era comum também na época. A mão de obra escrava nesse tempo da história. E além dessa terrível aquisição, Salomão compra bois e ovelhas que nunca antes dele alguém em Jerusalém possuiu tantos animais. Então ele seria, na época, além de ser o rei de Israel, poderia ser chamado também de o rei do gado, né? Pelo grande número de animais que ele tinha em sua criação. No 8, Salomão vai atrás de ouro e prata. A Bíblia diz que ele foi o homem mais rico de seu tempo, que se vestia com esplendor e que possuía dinheiro suficiente para comprar tudo o que desejasse. Segundo Jesus, em Mateus 6,29, a glória de Salomão foi extraordinária. No mesmo verso, ele conta que comprou cantores e cantoras, além de um harém, a delícia dos homens, em suas palavras, para se deliciar em prazeres, né? Com as suas esposas e concubinas, né? Que passava de 1000. Então a gente vê aí que aí sim entra a luxúria, tá? Luxúria não é luxo, tá? E fica claro isso para ninguém falar errado, fazer um mau emprego da língua portuguesa, porque o sentido é outro, totalmente diferente. No versículo 9, ele nos diz que reuniu toda a fama que pretendeu ter. Nunca um rei de Israel foi tão famoso no mundo quanto ele. No versículo 10, ele conclui dizendo que nada que seus olhos tivessem desejado, ele os negou. Ou seja, ele teve tudo aquilo que desejou. Ele satisfez todos os desejos de seu coração. Desfrutou de toda forma de prazeres. Salomão teve tudo o que quis. É bom lembrar que Deus permitiu, Deus o abençoou, Deus esteve com ele, sim, o tempo todo. Tente imaginar o que significa para uma pessoa. Qual o problema? Não é isso que a maioria das pessoas procura na vida? Salomão terminou sua vida como um homem feliz e realizado, mesmo tendo tido tantas coisas, mesmo tendo tudo aquilo que ele sonhou? A resposta é não.
porque Salomão, em determinado momento, se afastou, deixou um pouco de lado a adoração a Deus e acabou se curvando aos deuses de suas esposas, já mais velho. Então Salomão entrou em depressão. O versículo 11 expressa um estado de depressão que Salomão viveu. Depressão com todos os bens materiais possíveis e impossíveis que poderia ter. Seria um absurdo na visão de muitos. Porém, a depressão não se dá somente pela falta, mas também pelo excesso. Aí sim aplica o ditado popular de que dinheiro e bens materiais não traz felicidade plena, completa. Riqueza e felicidade significam a mesma coisa no item 2. Diz aí, Salomão chega à conclusão de que a riqueza pela riqueza, o prazer pelo prazer e o sucesso pelo sucesso é loucura. É algo inútil e sem proveito. Por que Salomão entra nessa crise existencial depressiva? No livro de Eclesiastes, não vendo mais razão para a vida, não vendo mais sentido em nada do que se faz debaixo do sol. A razão é que até mesmo as riquezas, os prazeres, não têm poder suficiente para alegrar e resolver o problema do ser humano. Riquezas e prazeres só distraem, mas efetivamente não conseguem plenificar o homem, não conseguem trazer uma felicidade, um gozo eterno, constante, eficaz. Aquilo é passageiro ou efêmero, é uma coisa que dura aquele momento. Salomão esteve em crise existencial bem antes do desenvolvimento da psicanálise por Sigmund Freud, né? Mas essa crise existencial que ele viveu é a que muitos de nós também vivemos. A gente pode tranquilamente, com toda segurança, transplantar a realidade que Salomão viveu lá na antiguidade com a vida que nós temos no mundo de hoje. Então a depressão está presente com os pobres por não ter, por almejar alguma coisa que não conseguiu. E há também nos ricos por ter tudo aquilo que eles querem, mas não tem a alegria, o gozo no espírito para poder produzir essa alegria eterna. Ricos e famosos desse tempo e seus quadros de depressão. Então a gente vê aí que ele diz: de tudo que já conquistei, eu me sinto há alguns anos triste, né? Um youtuber muito famoso disse: chega a ser intrigante seu relato, pois na teoria ele deveria ser a pessoa mais feliz da Terra. Tem acontecido coisas boas e muitas conquistas. Só que o resultado para ele foi depressão. Então esse youtuber citado aqui na revista diz que ele teve uma crise de pânico e quadro depressivo. Crise de pânico, mania de perseguição, medo de tudo, medo de sair à rua, medo de enfrentar a vida, medo de tomar decisões. A crise de pânico é muito séria, é uma depressão profunda. Tristeza não é doença, mas quando ela se estende por muito tempo,
se torna uma doença, sim. Quando aquela tristeza vira rotina, está presente na vida da pessoa por muito tempo. Tem gente que diz é frescura, é bobeira, é exagero, mas são doenças da mente, coisas que precisam ser tratadas. Quando de fato se trata de um quadro depressivo, não é bobeira. Só quem sofre sabe. Esse é o relato de um padre muito famoso que também se apresenta como cantor. E ele tornou pública a sua depressão, o seu quadro depressivo. Foi quem? O padre Fábio de Melo. Um padre jovem que tem estado presente na mídia. Ele viveu um quadro depressivo sério e precisou se recolher, precisou tratar esse quadro depressivo. Eu não queria mais estar no esporte, eu não queria estar mais vivo. Foi o depoimento de um nadador que ganhou 28 medalhas olímpicas. Na sua depressão, ele ficava de 3 a 5 dias sozinho em seu quarto, sem comer, sem dormir direito, tomado pela vontade de não viver. Mas foi assim na vida desse grande campeão, ou seja, desse grande campeão, do padre Fábio de Melo, na minha, na sua vida. Isso acontece com todo mundo. A depressão é um mal do século, ela precisa ser tratada. Precisa ser tratada espiritual e materialmente, ou seja, a partir de um tratamento médico, psiquiátrico, psicoterapêutico, para que aquilo termine. Não ricos e não famosos também ficam deprimidos pelos mesmos motivos. Ou seja, ficam deprimidos pela falta, pela escassez dos bens materiais. Não é? Quando a pessoa quer aquilo que ela não tem, ou então luta, corre atrás, mas não consegue chegar ao objetivo. Quem corre pela fama, e muitas vezes não é nem pela fama, é pelo dinheiro mesmo, pela sobrevivência. Quando acontece isso? Quando a pessoa acha que somente será feliz se tiver muito dinheiro, se tiver um alto padrão de consumo, que compara prosperidade somente com o financeiro. Só acha que é próspero quem tem muito dinheiro. Quem tem um padrão de vida maravilhoso, pode comprar tudo o que quer, pode ter um grande poder de consumo. Não, não é só aí. E também pode surgir a inveja. A fama e a riqueza do outro surgem como uma espada encravada no peito. O desejo desenfreado pelo que o outro tem. A inveja, um sentimento muito destruidor na vida de quem sente, de quem o tem. É terrível isso. Salomão usou e desfrutou de todos os prazeres possíveis e imagináveis. Mas ele esteve também depressivo. Ele teve inveja? Creio que não, né? Porque ele gerou inveja, sim, pelo fato dele ser um homem extremamente rico, com uma grande prosperidade financeira e uma prosperidade espiritual durante o seu reino, já que foi um reino de paz em Israel. Nossa sede por saciedade. A alma e o corpo humano precisam ser saciados. Há uma necessidade de todo ser humano. Mas sem Deus, pensamos que o dinheiro é que resolverá todos os nossos problemas. Dinheiro sem Deus não é bom negócio.
Nós sabemos disso, né? Então, é uma coisa muito séria. Não é uma solução, é um novo problema que surge. O desejo nasce de duas fontes: daquilo que o nosso coração pede, dos nossos instintos naturais, que todo o ser humano tem, e daquilo que vemos na vida dos outros. Principalmente por causa dessa segunda fonte é que nascem as guerras, a inveja, a cobiça, coisas que não são provenientes de Deus, coisas que não são aprovadas por Deus. Então, nessa fonte vem a frustração e a decepção em nossas vidas e famílias. Como evitar que isso se passe na nossa vida? Como evitar que isso se torne uma realidade em nós? Como servos de Deus, jamais isso poderia estar na nossa mente. Mas a gente sabe que surge. Nós não somos perfeitos. Nós não somos infalíveis. A gente peca. A gente tem também as nossas fraquezas. Para que todo engano cesse e se alcance a paz perfeita, é necessário crer com todo o coração que Jesus Cristo é o melhor prazer e a maior riqueza que um ser humano pode encontrar. Pode parecer uma solução simplória, mas é a mais pura verdade. Não há nada que nos falte quando temos a Ele. Ele é o tesouro mais precioso. Cristo satisfaz, a letra do hino que nós cantamos no início da aula, fala isso. Nós temos celestes bens. E Deus, o nosso Deus, é o Jeová Jirê. Jeová Jirê, o Deus provedor. Aquele Deus que supre as nossas necessidades no seu devido tempo, porque Ele sabe de tudo que a gente precisa. E quando que deve nos dar as bênçãos? Quando que deve nos conceder as bênçãos para que nós não nos sintamos cheios de si, cheios de nós mesmos, achando que aquilo ali veio somente pelos nossos méritos, desconsiderando a ação do Espírito de Deus na vida da gente. A fonte de água que nunca seca, o pão que nunca se acaba. Só Ele é capaz de nos alimentar a alma diariamente, fazendo com que nos sintamos plenos sempre, ainda que nos faltem outras coisas que desejamos tanto. A fim de encontrar a paz que Salomão encontrou no final da vida, é necessário ter em Deus seu maior prazer. Foi exatamente isso que Salomão descobriu no final de sua caminhada. E ele caiu. Mas ele reconheceu o seu erro, né? Então, qual é o papel do dinheiro na sua vida? O dinheiro é seu servo ou é o seu senhor? Ele é importante para a sua felicidade? Que grau de importância a popularidade traz para a sua imagem? Nós somos figuras públicas? Sim, nós estamos vivendo, participamos de grupos sociais, de comunidades. Mas será que isso é tão importante? Alimentar o nosso ego? Ter fama? Ser aclamado?
pelos outros do que realmente a nossa alma precisa. Então, as respostas, uma vez bem sinceras, podem apresentar a possibilidade ou não do surgimento de transtornos emocionais que geram a depressão. Como a gente diz, riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer. Porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a esperança está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. É a razão do nosso viver. Então, irmãos, vamos refletir, vamos ser racionais nesse sentido, tá? Crendo no espiritual, sim, crendo no sobrenatural, mas lembrando que sem Cristo nada podemos fazer. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela aula que podemos ter. Senhor, dá-nos a tua direção. Ó Deus, abençoa todos os que ouviram, que possamos aplicar tudo isso na nossa vida e servirmos a Ti fielmente. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa as nossas famílias, Senhor. Abençoa a Jália, ó Deus, que está ali no repouso, sua família, Senhor. Ó Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Toma, ó Deus, o irmão João Basílio, nosso querido irmão João Basílio, o seu restabelecimento, Senhor, da sua saúde, Senhor. Toma todos nós em Tuas mãos, ó Pai. Abençoa todas as famílias representadas. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, Senhor, em toda essa situação que estamos vivendo. Dá-nos a Tua direção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.